Marcos 6, do 30 ao 44. Eu vou iniciar, os irmãos respondem, por favor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Pediu o presbítero Wander, faça uma oração por mim, Wander, pela mensagem. Amém, Deus. Amém, Deus. Tem misericórdia. Através da tua palavra do Senhor, através da presença, Ele venha falar conosco, Senhor. Amém, Deus. Possamos quebrantar os nossos corações e aceitar, Senhor, o caminho que o desejo, o caminho da verdade e da vida eterna sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, tem um versículo que eu creio está se cumprindo em nossos dias. Lá está escrito assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, eu creio que esses dias estão se cumprindo em nossa geração. Hoje, esse é o tempo. Pessoas famintas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A pergunta é esta aqui: quem irá alimentar as multidões? Quem irá alimentar as multidões? Nós vivemos um tempo, a nossa geração assiste, alguns de camarote, multidões famintas, fisicamente e espiritualmente. Quem irá alimentar as multidões? Jesus respondeu aí, olha o versículo aí, olha: dai-lhes vós mesmos de comer. 37. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós vivemos uma geração com muito acesso tecnológico, com distrações que não existiam há uma geração atrás. Nós temos acesso a muita coisa boa. E talvez, tristemente,
Também vivemos uma geração acomodada, enquanto multidões estão famintas, tanto fisicamente como espiritualmente. E a pergunta que não quer calar: quem irá alimentar as multidões? Teve uma época na história do povo de Deus, no livro de Juízes, que o povo estava sofrendo fome e espiritual. Os midianitas vieram sobre o povo de Deus, queimaram as roças, roubaram, destruíram. O povo passava fome. E aí aparece um homem no cenário lá, Gideão. E ele estava escondido, malhando trigo no lagar, talvez para não ser roubado, queimado ou destruído. O certo é que ele estava escondido. E aí Deus aparece para ele, numa teofania, e começa a conversar com ele. E ele fala: Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Manda alguém. Aí Deus diz assim: eu já tenho uma pessoa preparada para isso. Amém? Quem é, Senhor? Tu. Você é o homem. Quem, Senhor? Você. Não estou entendendo, Senhor. Você. Espera aí, Senhor, vou fazer assim. Eu vou dormir, vou acordar. Nós vamos fazer aqui uns testes aqui, para ver se é o Senhor mesmo que está falando comigo. E ele fez um monte de teste ali com a lã. Primeiro a lã molhada, depois a terra e tal. Não adianta, irmãos. Quem irá alimentar as multidões? Dá-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito interessante. O ministério de Jesus envolvia tanto a parte física quanto a parte espiritual. Jesus alimentava espiritualmente, mas Jesus não negligenciava a parte física das pessoas. E o Evangelho de Marcos vai mostrar Jesus como um servo. Um servo que vai servir. Ele mesmo fala no versículo: porque eu não vim para ser servido, mas para servir. Marcos apresenta Jesus como um servo, aquele que serve as pessoas. Isso é muito interessante, irmãos, por dois detalhes. Primeiro, Jesus sempre coloca os outros como prioridade no Evangelho de Marcos. Em Lucas é um pouco diferente. E o outro detalhe: Jesus está ali para alimentar as multidões, famintas, mas ele não faz isso sozinho. Jesus monta uma equipe para ajudá-lo a alimentar as multidões. Jesus poderia ter alimentado as multidões sozinho, sim ou não? Sim. Com certeza. Mas ele não faz sozinho. Ele monta uma equipe. Ele escolhe pessoas, chama pessoas, treina pessoas e manda as pessoas alimentar as multidões. E ele fica nos bastidores. Multidões famintas, Jesus, mesmo sendo Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Mesmo sendo Deus, poderia alimentar as multidões com o instalar de Deus, mas ele prefere montar uma equipe. Pessoas escolhidas, chamadas para alimentar as multidões juntamente com ele. E é interessante, irmão, nesse texto aqui, isso fica claro. Essa tese de Marcos fica muito claro neste texto que nós acabamos de ler, Marcos 6, versículo 30 em diante, até o 44. Por que eu falo isso? Reparem o detalhe aí, Jesus, ele se afasta, busca um lugar quieto, solitário, para escapar das multidões, descansar. Os seus discípulos também precisavam descansar, fazer uma reciclagem teológica na última aventura evangelística dos discípulos. Jesus separa os discípulos, chama os discípulos, vai para um lugar deserto, mas as multidões descobrem e vão atrás deles.
Irmãos, eles precisavam descansar. Eles mereciam aquele descanso. Eles acabavam de voltar uma viagem evangelística de várias aldeias, enfrentaram demônios, passaram fome, muita necessidade. Agora eles chegam para Jesus, Jesus percebe o cansaço, chama-os para um lugar à parte. Vamos descansar. Mas o que acontece, irmão, quando eles chegam lá? As multidões famintas já estavam lá. Se fosse alguns dos pastores modernos, não vou falar eu não, porque seria confessar o pecado publicamente, eles iam assim, que morro de fome. Hoje é meu dia de descanso, segunda-feira, é sagrado, né? Deixa morrer. Tem pastor que ora para os irmãos não morrer na segunda para não quebrar a fome, né? Eles precisavam do descanso, eles mereciam aquele descanso, mas Jesus quebra o protocolo. Irmãos, olha que interessante, as multidões os acharam, e elas chegam ali impensadamente, despreparadamente, e aí Jesus quebra todo o protocolo quando vê as multidões famintas. Jesus e seus discípulos abrem mão do descanso necessário, merecido, para alimentarem as multidões famintas, fisicamente e espiritualmente. Este é o nosso tema hoje, irmãos, que nós queremos compartilhar com os irmãos, né? O que é necessário para alimentar as multidões. Alimentando as multidões famintas. Então, olha no texto aí, irmãos. Fica aberto aí, fazendo um favor. Olha o versículo 31. Vamos ler juntos? Voltado, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Irmãos, primeiro ponto nosso aqui, olha, para alimentar as multidões é necessário esforço. Esforço. As multidões não vão se alimentar sozinhas. Deus não vai mandar um anjo para alimentar as multidões. Esforço da igreja, a agência de Jesus, a equipe de Jesus. Repara as expressões aí no versículo 31, olha, fala assim, ó, vinde repousar um pouco. Estavam cansados. Olha mais, a parte, no lugar deserto, vou afastar de todo mundo, não aguento mais a multidão, porque eles não tinham tempo nem para comer. Está falando dos discípulos. Eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. O outro versículo fala que Jesus atendeu todo mundo. Todos foram atendidos, todos foram socorridos, todos foram curados, todos foram alimentados, todos. Irmãos, isso precisa de esforço ou não? Muito esforço. E, irmãos, olha o detalhe, não é apenas dar comida. Igual missionário, nós acabamos de ver, não é apenas dar uma cesta básica. Alimento físico e espiritual. Eles estavam alimentando fisicamente e espiritualmente. Aqui no final do versículo, no final do texto, fala, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmãos, imagina a dificuldade para evangelizar esse povo todo. Ensinar. Várias vezes repetem aqui que o ministério de Jesus não era apenas cura. Nós gostamos de olhar para os milagres, nós ficamos maravilhados com os milagres. Muitos de nós já ouvimos muitas pregações falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Mas o texto está falando de um ensino. A ideia central é ensino.
que eles aproveitaram para ensinar as multidões. A multiplicação dos pães e peixes é apenas mais um detalhe na vida de milagres de Jesus. Nós olhamos para o texto e vemos logo o milagre, mas Jesus está preocupado em ensinar as multidões. Se você reparar, está bem claro aí, vai ser repetido, né? Versículo 30, depois versículo 34. O centro do texto era o ensino, o alimento espiritual. O físico é importante? É muito importante, Jesus vai suprir também, mas o espiritual é mais importante. Irmãos, ensinar uma pessoa já é difícil demais. Está aí uma profissão que eu nunca botei. Ensinar é muito difícil. Não é apenas você chegar e falar umas palavras, né? Pregar é diferente de ensinar. A gente acaba ensinando com pregação. Mas ensinar é muito mais profundo que apenas pregar. A gente tem a vantagem que na pregação a gente tem o auxílio do Espírito Santo. Tem vários pedagogos aqui, professores de escola dominical. Eu estou errado? Ensinar é fácil? Ensinar é difícil. Você tem que abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro, às vezes, e aí a pessoa, às vezes, né, joga para fora. Não é fácil ensinar. E aqui tem uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? É necessário muito esforço da parte deles. Eles estavam cansados, não tinham tempo para comer, agora eles vão para um lugar deserto e as multidões se antecipam, chegam até eles e aí eles estão ali agora no dilema, descansar ou alimentar as multidões. Jesus nem dá tempo para eles responderem, dá-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, para alimentar as pessoas, tanto espiritual quanto físico, é necessário muito esforço. A vida cristã é uma vida de esforço. Nós gostamos dos milagres, mas os milagres não dão sustância para ninguém. A época que o povo de Deus mais viu milagres depois de Jesus foi no deserto. E diz a Bíblia que nenhum deles entrou na terra prometida. Na época de Jesus, esta multidão que está sendo beneficiada com milagres, vários milagres, todos foram socorridos, atendidos nas suas necessidades. Esta mesma multidão, na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, quem que eles escolhem? Barrabás. Estão entendendo, irmãos? Milagre não dá substância. O que dá substância é ensino metódico, sistemático, perseverante. Deus tem misericórdia de mim. Ensino. E os discípulos estavam cansados, porque precisa esforço, dedicação. Eles não tinham tempo nem para comer, muito menos para dormir. Cansaço. Tem um versículo que eu gosto muito, em Mateus 11:12, fala assim: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam é que se apoderam dele. Irmãos, eu amo a doutrina da igreja presbiteriana. A salvação é de graça, predestinação, está muito claro na Bíblia. Mas o dia a dia do cristianismo é esforço. Esforço para orar, esforço para ler a Bíblia, esforço para ir na igreja, esforço para alimentar as multidões. Todas as atividades de Jesus exigiam esforço, trabalho, dedicação, constante, sem desanimar, perseverante. É lógico, naturalmente nossos esforços são nadas, né, comparado com a graça de Deus, o poder do Espírito, mas precisa de esforço. Nós carecemos da assistência de Deus, né, da graça de Deus, da obra de Jesus, mas precisa de esforço. Deus não honra, não abençoa trabalho onde não tem esforço. Os discípulos entenderam isso.
A nossa obediência a Jesus revela o nosso amor por Ele. E o nosso esforço na evangelização revela o amor pelas almas perdidas. Esforço. Vamos ver o segundo ponto aí, irmãos? Olha aí. Além de esforço, versículo 34. Até o 36, irmãos. Me ajuda aí, responsivo. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Podem ler. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o evangelho água com açúcar, que não tem esforço, porque olha aqui, além do esforço, sacrifício. Não é sacrifício vicário para a salvação, boas obras, não é nada disso. Mas para alimentar as multidões precisa ter muito esforço e muito sacrifício. O cristianismo é uma vida de sacrifício. Eles estavam cansados, buscavam um lugar para descansar, separados, solitários, né? Eles mereciam aquilo. As multidões continuavam chegando, precisavam serem alimentadas fisicamente e espiritualmente. E eles abrem mão do seu descanso, abriram mão do comodismo para alimentar as multidões. Irmãos, abre aí, passa uma página aí, Marcos 8, só para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. A salvação é de graça, não estou questionando isso, mas a vida cristã, além de esforço, precisa muito sacrifício. Marcos 8, 34 e 35, vamos ler numa só voz? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Esforço, sacrifício. Mais para frente o apóstolo Pedro vai dizer: Senhor, nós tudo deixamos. Que será de nós? Aí Jesus dá uma palavra de consolo para ele. Mas Jesus não abriu mão. Esforço, sacrifício. Qualquer serviço realizado para Jesus vai exigir de nós uma dose de sacrifício, abnegação, perdas, conscientemente. Nós precisamos aprender a perder por causa de Jesus. Negar a si mesmo, sacrificar o eu, sacrificar o ego no altar de Cristo, né? Os discípulos estavam doidos para uma noite de descanso, um lugar solitário. Eles mereciam isso, eles precisavam disso. Mas quando Jesus olhou para as multidões famintas, dá-lhe vós mesmo de comer. Irmãos, Jesus poderia ter chamado um anjo, mandado cair maná do céu. Jesus tinha um repertório infinito para alimentar as multidões. Dá-lhes vós mesmo de comer. Será que Jesus era um patrão insensível? Eles estavam cansados, tinham trabalhado muito. Eles voltavam de uma viagem evangelística de confronto com poderes sobrenaturais terríveis.
os demônios caíam ao redor deles, uma batalha espiritual real. Passaram noites em claro, cansados, necessitados, clamando a Deus por uma noite de descanso. Senhor, as multidões estão famintas, dá-lhes vós mesmo de comer. Senhor, manda maná. Não. Dá-lhe vós mesmo de comer. Mas nós precisamos dormir. Dá-lhes vós mesmo de comer. Mas Senhor, nós merecemos descansar. Nós trabalhamos muito. Dá-lhes vós mesmo de comer. Irmãos, imagina alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os comentaristas bíblicos chegam a dizer que daria no mínimo 10.000 pessoas. Alguém aqui já trabalhou de cozinheira? Ou alguma coisa assim? Já cozinhou em acampamento? Imagina 10.000 pessoas. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos tiveram que sacrificar o descanso conquistado, merecido, e eles tiveram que abrir mão. Eu não sei se Jesus tem senso de humor ou a mente de Jesus vai muito além da nossa mente. Eu fiquei pensando, Jesus poderia ter feito vários outros milagres. Estavam cansados, voltavam de um trabalho espiritual. E para piorar a situação, irmão, Jesus fala assim: o que vocês têm aí na mão? Aí alguém, tem 5 pães e 2 peixes, né? Alguns comentaristas falam que era o lanche de um adolescente, outros falam que era um lanche guardado ali pelos próprios discípulos, para eles lancharem mais tarde. O certo é que Jesus vai dizer: me dá os seus 5 pães e 2 peixes que eu vou distribuir para a multidão. Até o que eles tinham, Jesus pega deles. Jesus não parece um pouco insensível demais? Tira o descanso, toma os pães, os peixes. Sacrifício, irmãos. Jesus queria ensinar para eles sacrifício. Vida cristã exige sacrifício. Nós vivemos um tempo que a gente fica querendo demais meus direitos, né? Meus merecimentos, os nossos próprios méritos. A gente não quer abrir mão de nada, a gente não quer deixar o nosso conforto, a gente vai na igreja quando quer e quando der. Não é assim, irmãos. Se está chovendo, eu não vou. Se está calor, eu não vou. Se está frio, eu não vou. Se tem jogo do América, eu não vou. Aí é fácil, né? Ficar velho quase não joga. Irmãos, sacrifício. Logicamente, todos os nossos sacrifícios juntos não são nada comparado com o sacrifício que Jesus fez por nós, com a obra de Cristo. Mas eu estou querendo que vocês entendam, irmãos, é que a vida cristã é uma vida de esforço, para orar, para ler a Bíblia, para ir na igreja, de sacrifício, e às vezes coisas boas, merecidas, coisas que não são pecado, nós temos que sacrificar no altar de Deus. Se nós queremos ganhar a nossa família para Jesus, o nosso bairro, a nossa região, se nós queremos alimentar as multidões, esforço, sacrifício. E eles sacrificaram até o alimento deles. O detalhe que eles não sabiam e nós sabemos é que Jesus estava muito mais além. Nós somos favorecidos porque nós conhecemos o final da história, mas eles não conheciam o final da história. Era uma provação para ver até onde eles estavam dispostos a sacrificar por Jesus. Maturidade espiritual acontece na hora do sacrifício. E o último aqui para nós, além de esforço e sacrifício, fé.
Olha o versículo 37. Leiam para mim, fazendo um favor, em uníssono, versículo 37. Podem ler. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Irmãos, 200 denários de pão equivalia a meio ano, metade de um ano de trabalho. Era muito dinheiro para eles, ainda mais que nenhum deles trabalhava. Todos eles tinham deixado trabalho remunerado para seguirem a Jesus. Senhor, nós não temos dinheiro. E mesmo que tivesse dinheiro, seria necessário meio ano de trabalho para alimentar essa multidão toda. Irmãos, presta atenção nesse último ponto aqui, olha. Fé. Deus trata conosco baseado na fé. Fé e não razão. É o diálogo de Deus com o cristão. Fé é crer no impossível. Porque se é possível, então não precisa de fé. Aí é razão, é matemática. A fé, ela vai além das possibilidades. Matematicamente era impossível. Mas a fé verdadeira não questiona. Ela quebra as leis da matemática. As regras do reino de Deus, elas estão submissas ao próprio Deus. Fé. Irmãos, presta atenção no detalhe. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas se Jesus pediu alguma coisa, Ele vai dar os meios necessários e adequados para que aquilo que Ele pediu se cumpra. A razão nos faz ver com cabresto. O que eu entendo, eu faço. A fé nos faz ver além da razão. É você crer num Deus onipotente, um Deus amoroso, um Deus que intervém, que relaciona. Irmão, nós precisamos entender isso. Deus relaciona com o cristão por meio da fé. Se Ele te mandar atravessar o Mar Vermelho, pode ir que Ele vai abrir. Se Ele te mandar atravessar o Rio Jordão transbordando, pode ir que vai criar uma parede no meio do rio. Se Ele te deixar cair na cova dos leões ou na fornalha ardente, não tenha medo. Ou Ele fecha a boca dos leões, Ele extingue a chama do fogo. A fé nos faz ver além das circunstâncias, das aparências, do real, do que é racional. A fé vê além. Um Deus onipotente por trás de tudo e por trás de todos. Abre lá em Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1, 2, 3. Olha, irmãos. Nós precisamos aprender a viver por fé, não pelos que vemos. Vamos ler juntos? São 3 versículos pequenos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é crer no impossível, ver o invisível. Amém? Senhor, uma multidão, dá-lhes vós mesmo comer. 200 denários, Senhor, meio ano de trabalho, onde nós vamos ter para alimentar essa multidão? Irmãos, a fome da multidão não era apenas física. Havia uma fome espiritual. Por isso eles foram até ali.
Os discípulos estavam preocupados com o material. Jesus queria alimentar o material e o espiritual. Por isso que Jesus dificultou as coisas. Por isso que Jesus não mandou descer maná do céu. Porque Jesus queria testar a maturidade espiritual dos discípulos. Dar-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos fizeram uma lista de justificativas. Na verdade, explicativa, né, presbítero? Não. Explica, mas não justifica. Porque se Jesus mandou, Jesus ia resolver o problema. E eles começaram a explicar: Senhor, o lugar é deserto, não tem padaria, estamos livres, manda eles embora e eles compram pão pelo caminho. Jesus. Aí vai mais uma: dinheiro insuficiente. Nós estamos desempregados. Lembra o Senhor que nos mandou deixar nosso emprego? Largamos a pesca, largamos a coletoria. Nós não temos emprego, não temos salário, não temos dinheiro. Manda eles embora, eles se virem pelo caminho. Mas se eu mandar eles embora, eles vão desfalecer no caminho. Senhor, o horário é inadequado. Ainda que a gente tivesse dinheiro e tivesse padaria, já está fechado. Nenhuma padaria fica aberta nessa hora. Irmãos, a gente tem uma facilidade para inventar desculpas, né? A gente precisa entender, irmãos, se Deus te der uma ordem, uma promessa, Deus vai prover os meios. Amém? Amém. Havia uma multidão para se alimentar. Não tinha onde comprar pão. Não tinham recursos. Os recursos eram mínimos. Mas Jesus mandou. E do jeito que ele ordenou, aconteceu. Irmãos, Jesus tinha uma única exigência para eles: fé. Creia na intervenção divina, no poder de Deus, na onipotência divina. Uma única exigência: creia. Eu amo aquela história do centurião. Foi uma das pregações que mais falou no meu coração na minha vida inteira. Quando o centurião, né, o capitão ali do exército romano, manda as pessoas, os soldados, irem lá buscar Jesus. Aí no meio do caminho o centurião vai encontrar Jesus. Deve ser: ó, meu servo está doente, mas eu não sou digno. Eu não sou do povo de Deus. Basta uma palavra sua que meu servo vai ser curado lá. Basta uma palavra sua. E Jesus fala assim: olha, eu nunca vi uma fé como esta no meio do povo de Deus. Irmãos, esse texto me humilha e me envergonha tanto. Os sacerdotes, né? O povo de Deus estava ali. E Jesus fala assim: eu nunca vi uma fé como esta no meio do povo de Deus. Basta uma palavra. Jesus cria o mundo, Jesus cura o servo, Jesus tira Lázaro do túmulo. Basta uma palavra e o invisível vem a existir. Irmãos, fé que gera obediência. E o milagre aconteceu. Mas o milagre aqui, irmãos, é apenas um detalhe. A gente fica tão focado no milagre. Eu já ouvi tantas pregações sobre milagre, mas o milagre é apenas um detalhe. Para Jesus, irmãos, todo dia é dia de milagres. A gente que fica maravilhado quando algo sai fora do nosso normal, algo extraordinário. Então, conclusão. Primeiro, Jesus é onipotente e suficiente. Olha o versículo 42 e 43 do texto que nós lemos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. A superabundante provisão do Senhor Jesus é capaz de satisfazer as nossas necessidades e ainda sobrar. Todos comeram e se
se fartaram e ainda sobrou. Irmãos, presta atenção onde eu estou querendo chegar aqui, olha. Nós não precisamos buscar em nenhum outro lugar, além de Jesus, o suprimento das nossas necessidades. Jesus é suficiente, onipotente. E você vai até Jesus, vai buscar, e você vai comer, vai fartar e vai sobrar. A nossa geração é uma geração que está acrescentando coisas a Jesus. Nós cremos em Jesus, mas buscamos realizações, prazer, satisfação em outros lugares, outras coisas que não é Jesus. E nos frustramos. Jesus tem poder para suprir a sua necessidade, de fazer fartar, sobrar. Buscar satisfação em qualquer outro lugar que não seja em Jesus é correr risco de frustração. Somente Jesus é suficiente. Nós não precisamos buscar em nenhum outro lugar. E aí, irmãos, olha, creia em Jesus, busque Jesus, se farte do pão espiritual que é Jesus, né? Depois o próprio Jesus, no capítulo 8, né, ele fala aqui que ele é o pão. Depois em João 6,32 ele fala, eu sou o pão. 8, 14 ao 21 ele vai falar sobre isso, ele se apresenta e começa a conversar com os discípulos. Aí pensa, está falando que a gente não trouxe pão. Isso, não estou falando desse pão, não estou falando de comida, estou falando da sede da nossa alma, os desejos da nossa alma, os segredos do nosso coração. Os discípulos acharam que estavam preocupados com pão. Gente, o milagre aqui é apenas circunstancial. No próprio capítulo 8, versículo 14 ao 21, Jesus explica isso para eles. Não é esse pão que eu estou preocupado. Eu posso fazer sobrar 12 cestos, eu posso fazer sobrar, cair maná do céu. Jesus é o pão da vida, para saciar a sede, a fome da nossa alma e do nosso coração. Entende, irmão? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar para a gente encerrar? Quem vai até Jesus, come, farta e sobra. Somente Jesus pode preencher o vazio da nossa alma, os desejos da nossa alma, as necessidades do nosso coração. Por isso, creia em Jesus, busque Jesus, alimente-se de Jesus, se farte de Jesus, que vai sobrar até você não poder mais. Jesus é o que vai saciar a nossa alma. Buscar essa satisfação em outro lugar é um grande risco de frustração. Amém? Amém. Vamos orar? Está com sede? Está com fome? Jesus tem poder para saciar e sobrar. Senhor,